Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 20 de janeiro. O ministro Ricardo Lewandowski determina que a Anvisa preste informações em 72 horas sobre a análise da vacina russa Sputnik V. A decisão foi em ação do governo da Bahia, que questiona regras de importação e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Rede Sustentabilidade pede que Supremo afaste o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ministra Carmen Lúcia pede informações ao governo federal sobre monitoramento de parlamentares e jornalistas. Justiça Federal nega pedido para suspender segundo dia de provas do Enem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa preste informações no prazo de 72 horas sobre a análise de pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V, desenvolvida pela Rússia para o combate à Covid-19. A decisão veio depois de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador da Bahia, Rui Costa, contra dispositivos da medida provisória 1026 de 2021, que criam restrições para a importação e a distribuição de vacinas contra a Covid ainda não registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com Rui Costa, os dispositivos acabaram restringindo a atuação dos estados no combate à pandemia, ao impedir a importação de vacinas ainda não certificadas segundo as regras da medida provisória. O governador defende que seja admitida a compra pelos estados de vacinas que tenham registro em agência reguladora regional de referência certificada pela Organização Pan-Americana de Saúde. A Sputnik V já foi aprovada para uso emergencial em países como Rússia, Argentina e Paraguai. A Anvisa havia rejeitado solicitação de uso emergencial da vacina russa por não haver testes clínicos no Brasil. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a agência preste informações sobre a análise de um pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V em 72 horas. Essas informações vão ser usadas para decidir sobre o pedido do governo da Bahia. Procuradores da República em 6 estados acionaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o Ministério da Saúde e o Itamaraty informem que medidas estão sendo adotadas para que a Fundação Oswaldo Cruz receba matéria-prima para produzir a vacina contra a Covid-19. No documento também um pedido para que sejam analisadas eventuais providências a serem tomadas pela PGR para agilizar a importação dos insumos da China, indispensáveis tanto para a produção das vacinas de Oxford, desenvolvidas em parceria com a Fiocruz, quanto para a produção de novas doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. E na Paraíba, os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado se reuniram com gestores em saúde para tratar do plano de vacinação contra a Covid-19. No encontro foi firmado um compromisso para que o Plano Nacional de Imunização e a nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde sejam respeitados pelos secretários municipais da saúde. A vacinação contra a Covid-19 deve ser iniciada pelos profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus, além de indígenas que vivem em aldeias, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de acolhimento. O objetivo é garantir que essa fila não seja furada, sendo que o descumprimento pode gerar apuração no âmbito da improbidade administrativa e penal, dentro da esfera de atribuição de cada ramo do Ministério Público. Ainda sobre a vacinação contra a Covid-19, o Ministério Público no Amazonas expediu uma recomendação para que se priorize a imunização de profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia.
A recomendação é assinada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público de Contas e Ministério Público do Trabalho, com o apoio das Defensorias Públicas da União e do Estado. No documento, os órgãos ressaltam que os trabalhadores da saúde a serem vacinados neste primeiro momento devem estar diretamente envolvidos no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. A recomendação esclarece ainda como critério de exposição ao risco de contaminação o trabalho de pessoas envolvidas na intubação, traqueotomia, broncoscopia e outros procedimentos realizados em pacientes internados em locais fechados e sem ventilação adequada. Foi mandada a recomendação também ao Estado do Amazonas para que ele revise a sua lista. E efetivamente, nesse momento que se tem poucas vacinas, muitos profissionais e um alto grau de contaminação, devem ser priorizados os trabalhadores da saúde em primeira escala, com comorbidades e os idosos. A partir daí, se trabalha os outros níveis de trabalhadores dentro da categoria. Isso para o público e para o privado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal alerta para golpe sobre o fornecimento ilegal da vacina contra a Covid-19. Criminosos estão fazendo um agendamento falso da imunização para ter acesso a dados pessoais. O governo federal também pede atenção porque isso pode estar acontecendo em todo o país. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, os suspeitos se passam por servidores e ligam oferecendo agendamento. Em seguida, mandam um código para o celular da pessoa. Ao clicar, ela confirma e entrega aos bandidos os dados pessoais. Nas redes sociais, a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde alertam que os governos federal e local não telefonam para agendamento e não pedem confirmação por SMS. Os golpistas usam essas informações para clonar aplicativos de mensagem e, assim, ter acesso ao celular. Segundo a polícia, o golpe é velho, mas tem uma roupagem nova. Ou seja, os criminosos aproveitam do momento de medo e de sensibilidade para tirar vantagem. Por isso, é importante não repassar informações, muito menos dados e senhas. O Distrito Federal está adotando a seguinte postura. O usuário que estiver na lista de prioridades, ele precisa apenas portar um documento de identidade com foto onde haja o seu número de CPF, porque o cadastramento será feito em loco numa folha de papel e nós vamos gerar um consolidado e enviar ao Ministério da Saúde. Então não é o cidadão que vai fazer isso, é a Secretaria de Saúde. Não acredite em golpistas, não há necessidade desse cadastramento, isso não é obrigatório para que você seja beneficiado pela vacina. O Partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo o afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O pedido foi feito em ação sobre a vacinação contra a Covid-19, que já tramita na Corte, que tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski. O partido alega que Pazuello cometeu diversos equívocos, incluídos os de logística na condução das atividades ministeriais durante a pandemia do novo coronavírus. No mesmo pedido, a rede solicita ainda que o governo federal especifique o estoque de oxigênio disponível no sistema de saúde do Brasil e que faça o provisionamento imediato do insumo nas regiões em que houver perspectiva de falta de oxigênio nos próximos 30 dias. A gente muda de tema, mas segue falando de notícias relacionadas ao Supremo. O governo federal tem 48 horas para prestar informações à ministra Carmen Lúcia sobre o suposto monitoramento de postagens feitas por parlamentares e jornalistas em redes sociais. A ministra Carmen Lúcia pede com urgência e prioridade informações à Secretaria de Governo e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. O prazo máximo e improrrogável definido pela ministra é de 48 horas. A ministra Carmen Lúcia é relatora de uma ação ajuizada pelo Partido Verde para impedir que o governo federal produza relatórios a partir do monitoramento de redes sociais de parlamentares e jornalistas. A ação foi motivada por uma reportagem que afirmou que mais de uma centena de políticos tiveram seus perfis monitorados por uma empresa privada a pedido da Secretaria de Governo. O Partido Verde alega que essa suposta prática seria uma grave lesão à liberdade de expressão, à manifestação do pensamento e ao livre exercício profissional, e ainda aponta indícios de desvio de finalidade na contratação de empresa com dinheiro público.
O PDT entrou com ação no STF contra a votação presencial obrigatória para definir a presidência da Câmara dos Deputados. A eleição para o comando da casa vai ser realizada no dia 1º de fevereiro. A data e o formato da eleição foram decididos pela mesa diretora da Câmara na última segunda-feira. O partido pede ao Supremo para que se inclua a possibilidade dos parlamentares votarem também de forma remota. Segundo o PDT, a estimativa de 3 mil pessoas transitando na Câmara no dia da eleição. Aglomeração que causa risco devido à pandemia da Covid-19. O relator do pedido é o ministro Luiz Roberto Barroso. Em julgamento virtual, o plenário do STF confirmou liminar que suspendeu norma do Amapá que atribui à Assembleia Legislativa a escolha do Procurador-Geral do Estado. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, detalhes para a gente. O tema está sendo discutido numa ação apresentada pelo Ministério Público Federal e envolve a separação de poderes prevista na Constituição Federal. A PGR aponta violação dos princípios da divisão dos poderes, da independência funcional e da autonomia do Ministério Público. O caso concreto é do Amapá. A Constituição Estadual estabeleceu que somente a Assembleia Legislativa poderia aprovar os nomes de procuradores-gerais de justiça. A Procuradoria-Geral da República pede no Supremo a inconstitucionalidade deste trecho. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Gilmar Mendes, além de citar outros julgamentos do STF, esclareceu que a participação do Poder Legislativo na indicação do chefe do Ministério Público Estadual não está amparada pela Constituição Federal, tendo em vista que a Constituição determina ao Ministério Público Estadual a formação de uma lista contendo o nome de 3 integrantes da carreira, dentre os quais um será nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Para o ministro, a Constituição do Estado acabou por permitir a interferência indevida do Poder Legislativo Estadual na indicação da chefia do Ministério Público do Amapá. Foi com base nesse entendimento que o ministro determinou a suspensão dessa regra prevista na Constituição do Estado. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal acompanharam o relator. A decisão definitiva sobre essa questão ainda será apreciada pelo plenário do STF. No próximo bloco, Justiça Federal nega pedido para suspender segundo dia de provas do Enem. Os detalhes depois do intervalo. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. A nossa Constituição de 1988 foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte formada por representantes do povo, daí ela ser conhecida como Constituição Cidadã. Aí está a importância de conhecê-la e defendê-la, porque nela está garantido o nosso Estado democrático de direito. A Justiça Federal em São Paulo determinou que candidatos barrados por lotação de salas no primeiro dia do Enem possam refazer o exame em fevereiro. No entanto, o pedido da Defensoria Pública da União para suspender a realização da etapa do próximo domingo foi negado. A repórter Marta Ferreira fala ao vivo com a gente e explica esse caso. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Defensoria Pública da União entrou com pedido de suspensão na segunda-feira, alegando que o INEP não cumpriu com as medidas de segurança no primeiro dia de prova. Inclusive, há relatos de alunos que foram barrados por causa de salas superlotadas. Na decisão, a juíza Marisa Gonçalves afirmou que não há provas de que o INEP não cumpriu com essas medidas de segurança. Agora, se ficar comprovado que o INEP não respeitou o percentual de ocupação das salas, o Instituto pode ser responsabilizado. Ela também determinou que as provas sejam aplicadas para os alunos que foram barrados. Só lembrando que quase 6 milhões de candidatos se inscreveram nesse Enem, juntando os que foram barrados e os que não compareceram às provas, o índice de abstenção chegou a 51,5%. William. Obrigado pelas informações, Marta. Contrato de aluguel é válido mesmo que apenas um dos coproprietários tenha locado o imóvel. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça.
Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento ao manter a acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou a rescisão de contrato de aluguel e determinou o despejo do locatário, o qual firmou o trato com apenas um dos proprietários do imóvel. O autor da ação de despejo entrou com o pedido em nome próprio e como representante legal dos demais proprietários. Entretanto, duas das coproprietárias alegaram que não fizeram parte do contrato de locação nem autorizaram a celebração deste. Em primeiro grau, o juiz acolheu a tese das coproprietárias e declarou a nulidade do contrato, julgando improcedente a ação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, por entender que a falta de concordância dos coproprietários não gera nulidade. No STJ, o relator do recurso especial das coproprietárias, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que, nos termos do artigo 1314 do Código Civil, admite-se que qualquer um dos condôminos reivindique a coisa de terceiro e defenda sua posse. Porém, para que seja alterada a destinação do bem ou para dar a posse a alguém, é necessário o consenso dos condôminos. Mas, no caso analisado, o ministro apontou que não foi demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios capazes de gerar a nulidade do negócio jurídico, como os descritos no Código Civil, uma vez que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes e houve a transmissão da posse do imóvel para o réu. De acordo com o magistrado, como mostrou-se irrelevante a demonstração de consentimento dos coproprietários para que o autor firmasse o contrato de locação, o locatário deve pagar os aluguéis vencidos e inadimplidos até a desocupação do imóvel. E o presidente do STJ suspendeu decisão que impedia a Telebrás de fazer manutenção em redes de comunicação durante o dia em cidades do Tocantins. A terceira vara civil de Araguaína determinou que a Telebrás fizesse as manutenções nas redes de telecomunicações nos municípios de Araguaína e Paraíso, ambos no Tocantins, somente no período entre meia-noite e 8 horas da manhã e apenas em dias úteis. A decisão foi imposta após uma empresa reclamar da qualidade da rede ao longo do dia e ter pedido a restrição nos horários de manutenção. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, que não conheceu de suspensão liminar interposta pela Telebrás. A estatal requereu então ao Superior Tribunal de Justiça a suspensão da decisão judicial. E o presidente do STJ deferiu o pedido. De acordo com o ministro Humberto Martins, a empresa pública demonstrou que a restrição imposta representa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. A Telebrás sustentou que a manutenção em horários de uso mais frequente da rede seria necessária para implementar novas tecnologias, além do fato de que o trabalho de madrugada pode trazer riscos à segurança da equipe, bem como dificuldades relacionadas à falta de iluminação e ao tempo de execução do serviço. O presidente destacou que merece ser priorizado o desenho administrativo realizado pela empresa pública para a manutenção da rede para a maior eficiência do serviço oferecido, sobretudo no atual momento de pandemia da Covid-19, na qual o home office aumentou. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, concedeu naturalização provisória a um menor de idade que comprovou reunir os requisitos legais para o pedido, negado no âmbito do Ministério da Justiça. Quando o assunto é o direito à nacionalidade, cada país possui regras próprias. No Brasil, a questão é regida pela Lei de Imigração de 2017 e o órgão competente para realizar os trâmites necessários é o Ministério da Justiça. Diferentemente da nacionalidade originária, que normalmente é baseada nos princípios do ius soli, que é o direito de solo, ou ius sanguinis, que é o direito de sangue, ou ainda num sistema misto que combina essas duas concepções, a naturalização é uma nacionalidade derivada e costuma ocorrer mediante uma solicitação voluntária de um indivíduo e a concessão do Estado cuja nacionalidade é solicitada. Um pedido de naturalização provisória foi apresentado pelos pais de um menor e negado pelo Ministério da Justiça. O órgão considerou que os requisitos não foram cumpridos. O caso, que teve a naturalização concedida na Justiça Federal de Brasília, veio parar no TRF da Primeira Região porque a União recorreu. Segundo o Ministério da Justiça, a naturalização não foi concedida na via administrativa
porque não teria sido cumprido o critério previsto no artigo 70 da nova Lei de Imigração, segundo o qual a naturalização provisória será concedida ao migrante, criança ou adolescente, que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade. Ao analisar o recurso, a 5ª turma do TRF1 confirmou por unanimidade a sentença da Primeira Vara Federal Civil do Distrito Federal. A relatora, desembargadora Daniele Maranhão, destacou que a declaração escolar e o boletim de notas, anexados ao processo, demonstram que o menor fixou residência por tempo indeterminado no país antes de completar 10 anos de idade. O especialista lembra também que, em casos como este analisado pelo TRF1, a naturalização pode se tornar definitiva, mas outra requisição deverá ser feita pelo interessado. Trata-se de uma nacionalidade provisória e, portanto, para que se torne definitiva, o interessado deve, no período de 2 anos após completar a maioridade, requerer especificamente ao Poder Executivo. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça a reintegração de posse da Unidade de Conservação Federal da Floresta Nacional São Francisco de Paula, localizada no Rio Grande do Sul. A área tinha sido invadida por indígenas. Índios da etnia Xocleng montaram um acampamento dentro da Unidade de Conservação Federal da Floresta Nacional Francisco de Paula por cerca de 15 dias. O grupo alegava a posse histórica da terra e exigia a reabertura de processo de demarcação pela FUNAI. A área de preservação ambiental é administrada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, e é utilizada para educação ambiental e pesquisas científicas. Com a invasão, corria o risco das atividades serem prejudicadas. O ICMBio tentou consensualmente a saída do grupo, mas não foi atendido. A AGU, então, foi à Justiça para conseguir a reintegração de posse das terras. Que a invasão indígena é ilegal, uma vez que a unidade de conservação está sob administração do ICMBio, tendo havido assim expoliação injusta da posse, além de grande prejuízo para a continuidade das atividades ecológicas e científicas do parque. A Justiça aceitou os argumentos da AGU e expediu um mandado de reintegração de posse. No entanto, somente após a expedição de um segundo mandado que os indígenas aceitaram sair de dentro do parque, com a presença de representantes do Ministério Público Federal, da FUNAI e da Defensoria Pública. A Unidade de Conservação Ambiental Federal Francisco de Paula possui mais de 1.600 hectares de terra, possui atividades ecológicas e científicas e conta ainda com auditórios, museus, laboratórios e hospedaria. O Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai participar de uma maratona mundial que acontece entre os dias 29 e 31 deste mês. De acordo com a Rede de Inovação Pública do Rio de Janeiro, organizadora do evento, esta é a primeira maratona do mundo para a criação de laboratórios de inovação no setor público. Para participar da competição totalmente online e gratuita, é necessário formar uma equipe de 2 a 7 pessoas, que irá criar a estrutura de um laboratório de inovação no âmbito do setor público com as seguintes dimensões: estratégia, serviços, estrutura, aprendizagem e comunicação. O Lab 9 participará da primeira maratona mundial de criação de laboratório de inovação no âmbito do setor público, o iLabton. A expectativa é imensa, porque o iLabton consiste em um evento de imersão similar a um hackathon e que terá duração de um final de semana em formato exclusivamente virtual para a construção de um projeto de laboratório. As equipes são limitadas a 7 pessoas, priorizamos a composição de uma equipe multidisciplinar, integrada por um magistrado e membros das diversas áreas do TJ, corregedoria, direção de tecnologia da informação, assessoria de assuntos estratégicos e laboratório de inovação. A pretensão é de que todos os colaboradores do Poder Judiciário se sintam pertencentes desse projeto institucional. E nós já estamos nos preparando para trazer a pauta do dia no Jornal da Justiça, hoje tendo a honra de ter aqui com a gente Flávia Metzger. Muito obrigada, Boa William. Noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. A Mariana Xavier tirou uns merecidos dias aí para descansar e, por enquanto, eu fico aqui com vocês. Que também é muito bom. Tema de hoje, Flávia? Bom, hoje o Pauta do Dia vai falar sobre um evento que com certeza mobilizou o mundo inteiro, a posse do norte-americano Joe Biden. Com certeza o assunto do dia. Bom trabalho. Gente,
Até amanhã, 18h30. A nossa Constituição teve o mérito de preocupar-se com a sua própria efetividade. Para tanto, ela criou ou fortaleceu determinadas instituições. Uma dessas instituições é a Defensoria Pública, constitucionalizada em 1988. A Defensoria tem dois propósitos básicos: proporcionar acesso à justiça à imensa população carente do país e lutar pela promoção dos direitos humanos de todas as pessoas. O quadro Pauta do Dia está de volta, falando de um dos temas mais buscados na internet, de acordo com o Google Trends, aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo específico tem sido pesquisado. A posse do novo presidente dos Estados Unidos esteve entre os assuntos mais buscados nas tendências de pesquisa em tempo real desta quarta-feira. O nome do democrata Joe Biden, eleito em novembro do ano passado, esteve presente em praticamente todo o ranking de busca. Em 2020, as eleições norte-americanas foram um dos temas mais buscados no Brasil. Nós vamos conferir aqui a tela do Google Trends. Como você acompanha, as eleições nos Estados Unidos ocuparam a 4ª posição de pesquisas no ranking. Os chefes do Poder Executivo, o ex-presidente Donald Trump e o recém-empossado Joe Biden, também lideraram as buscas de personalidades no ano passado, ocupando a 1ª e a 3ª posição na lista do Google Trends. Agora nós vamos conhecer um pouco mais do presidente democrata. Joe Biden, com 78 anos, é o 46º presidente dos Estados Unidos e o mais velho a ocupar o cargo na história do país. Sob risco de atentado e com mais militares do que público, ele prestou juramento diante do Capitólio em Washington. A chapa democrata também é composta por Kamala Harris, primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência do país norte-americano. O republicano Donald Trump, agora ex-presidente, não compareceu à cerimônia, quebrando o protocolo ao deixar a Casa Branca antes da chegada de Joe Biden. Trump é o primeiro presidente em 152 anos a se recusar a participar da posse do sucessor. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor de Direito Internacional, Álvaro Castelo Branco, e também com o professor de Direito Internacional e Relações Internacionais, Douglas de Castro. Muito obrigada, boa noite a vocês dois. Obrigada pela participação aqui conosco. Doutor Álvaro, eu gostaria de começar com o senhor. O presidente Joe Biden, ao tomar posse, ele anunciou na manhã dessa quarta-feira, horas antes da posse um pouquinho, uma série de medidas. Entre as principais estão o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde e ao Acordo de Paris para o Clima. Gostaria que o senhor fizesse uma análise aí para nós do que muda com isso. Bom, em primeiro lugar, a condução das relações internacionais de qualquer Estado, ela fica a cargo do presidente da República, não é? E o Joe Biden foi eleito democraticamente, então, a partir daí, ele que vai guiar as relações internacionais dos Estados Unidos. Os tratados internacionais, principalmente aqueles que criam organizações internacionais, eles têm cláusulas que garantem a opção de uma renúncia, né? Foi justamente o que o presidente Donald Trump fez quando ele era o presidente. Então, a possibilidade de retornar a acordos dessa natureza é uma faculdade de cada Estado, assim como é uma faculdade o Estado se retirar, não é? Então, isso aí está dentro de um processo normal de transição, dentro de um processo de ideologia, e isso reforça aí talvez uma visão de multilateralismo maior do Joe Biden do que do presidente Donald Trump. E na visão do senhor, doutor Douglas? Eu concordo com o Dr. Álvaro no sentido de que este é claramente um retorno ao multilateralismo. Nos últimos anos, nós temos observado, e observamos nos Estados Unidos e observamos em outros países, uma postura muito mais nacionalista, o que prejudicou muito, né, as relações entre os países, principalmente dentro dos foros multilaterais. Então, a eleição de Joe Biden para o governo norte-americano, uma das grandes potências no mundo, certamente faz com que o multilateralismo ele volte novamente na pauta das relações internacionais, com certeza.
Agora, Dr. Douglas, em relação à política externa, o Biden anunciou ainda a reversão de várias decisões do ex-presidente Donald Trump, como a construção do muro na fronteira com o México e o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos nos Estados Unidos. Medidas polêmicas adotadas pelo ex-presidente, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, e que, na verdade, tem relação com aquilo que eu mencionei do nacionalismo, né? Ou seja, levantar muros, criar barreiras, e tudo isso atrapalha muito, né, as relações entre os países e entre os povos, né? Então, eu vejo com bons olhos a eleição de Joe Biden nesse sentido, né, de começar a remover essas barreiras. Com isso, eu não estou dizendo que vai ser muito fácil para os países enfrentarem resistência em relação aos Estados Unidos, principalmente em relações comerciais, mas já é uma oportunidade para que os países eles sentem e tenham mais condições de negociar. Doutor Álvaro, e o Biden também prometeu lançar uma série de iniciativas governamentais para promover a igualdade racial, prevenir a discriminação com base no gênero ou na orientação sexual. É um passo aí a mais para a garantia dos direitos humanos? Esse foi um ponto bastante defendido pelo candidato durante a campanha, né? E ele está externando aí, já nos seus primeiros momentos da sua presidência, essa intenção, né? O discurso dele, inclusive, foi um discurso muito nesse sentido, um discurso muito conciliador, né? E parece que a pauta do governo americano ela vai ser direcionada mais nesse sentido do que no governo do presidente Trump. Isso pode ter uma repercussão também muito grande em outros estados. E a gente já pode prever aí quais serão os próximos passos do novo presidente, doutor Álvaro? Olha só, como o próprio professor Douglas disse aí, o presidente já anunciou que vai tentar reverter uma série de medidas, né, relacionadas inclusive a questões de imigração. Nós temos aí uma questão que afeta muitos brasileiros, né, foi noticiado ontem que o presidente Trump ele revogou aquela proibição de que pessoas oriundas do Brasil pudessem retornar agora em voos para os Estados Unidos. E também no mesmo dia a imprensa noticiou que o presidente Biden iria revogar essa medida, né? Então a gente está ainda numa fase de muita especulação. Obviamente há muita coisa para o presidente Biden fazer nesse momento, né? E reverter algumas situações como essa questão dos muçulmanos, como a questão do ingresso de brasileiros e mais questões relacionadas à pandemia, né, são aí a grande pauta do presidente Biden. Obviamente também a questão da pandemia, a questão de como vai ser tratada essa questão, seja internamente, seja com as relações internacionais dos Estados Unidos, isso tudo é muito importante. A própria relação também com a China são pautas aí que devem focar esse primeiro momento do presidente Biden. A gente vê por tudo que ele falou hoje que devem haver muitas mudanças. E será que tem mudanças também, doutor Douglas, aí na relação entre Brasil e Estados Unidos a partir de agora? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, a relação entre Brasil e Estados Unidos, ela precisa mudar para se ajustar a essa nova pauta que contempla a proteção de direitos humanos, proteção do meio ambiente, questões relacionadas à imigração, a própria pandemia, né, e os seus efeitos no globo, né, vão fazer com que um ajuste nessas relações precise ser feita. Eu parto da premissa de que muita coisa é dita durante as campanhas eleitorais e, eventualmente, em algumas situações, mas que, ao final e ao cabo, nas relações entre países, da condução da política externa, precisa haver um certo pragmatismo, né? E é exatamente isso que eu espero, principalmente das relações, ou do Ministério das Relações do Brasil em relação aos Estados Unidos e até então o alinhamento automático, né, com os Estados Unidos, a despeito de outros grandes parceiros que o Brasil tem. Aliás, parceiros estes, muitos deles que fazem parte do BRICS,
E se nós pensarmos bem, 3 parceiros do BRICS são produtores de vacina e produtores de insumos para vacina, né? A China, a Rússia e a Índia. Então, acho que nós vamos ter que nos aproximar mais desses países agora também. Pois é, era isso que eu ia perguntar para o senhor justamente na sequência. As relações internacionais aí, o Brasil vai ter que mudar bem o jeito de tratar agora com o novo presidente? Sem dúvida nenhuma, porque a situação demanda, né? Demanda o diálogo, né? E o diálogo mais amplo, mais aberto, não tão restrito como foi até agora com o governo Trump, que se alinhava com alguns países em razão de só da ideologia, e a gente sabe que só a ideologia ela não pode ser utilizada para a condução de política externa, né? Ou seja, o pragmatismo também precisa permear essas relações. Doutor Álvaro, a gente já citou aqui a pandemia e nos Estados Unidos foram mais de 400 mil mortes. O Joe Biden assume num momento difícil, não só com a pandemia, mas também ele tem a missão de comandar uma nação dividida e devastada pela crise econômica. É uma missão importante aí a ser levada e é difícil, né, doutor Álvaro? Os Estados Unidos ele vive um momento realmente de dicotomia, né? Um momento de radicalismo, que pode complicar ainda mais diante do cenário do processo de impeachment do presidente Donald Trump, que ainda está em aberto, né? Nós tivemos aí o juízo de admissibilidade do processo de impeachment. O processo de impeachment nos Estados Unidos ele tem uma certa semelhança com o processo brasileiro e algumas diferenças também, né? E aí, na diferença, nós temos um ponto muito importante, porque no Brasil é muito claro que quando você tem um impeachment, você tem a destituição do presidente do cargo e a suspensão dos direitos políticos, apesar de, no caso da presidenta Dilma Rousseff, o Senado ter decidido que ela não havia perdido os direitos políticos, tanto que ela conseguiu se candidatar e concorrer às eleições para senadora, não é? Agora, nos Estados Unidos, existe uma discussão sobre as consequências desse impeachment. Não é tão claro que o presidente Trump perderia aí os seus direitos políticos. Isso ficou bem claro no discurso dele de despedida, né? Ele disse que ele de alguma forma, ele voltaria, né? Então, essa discussão aí vai virar uma discussão política e jurídica que fatalmente vai ser extremamente importante para o futuro e para se garantir uma certa estabilidade política que talvez seja o que os Estados Unidos mais precisam nesse momento. O senhor falou aí do impeachment, né? E a gente viu com a grave crise ali que teve com a invasão do Capitólio, que foi um assunto que veio à pauta. O ex-presidente Donald Trump foi aceito o pedido de impeachment dele, mesmo faltando poucos dias para deixar o cargo. Ele tendo deixado o cargo, isso continua em pauta, doutor Álvaro? Então, é justamente essa a questão, né? Se discute, porque se você levar ao pé da letra a legislação americana, o procedimento de impeachment ele serviria para remover o presidente do seu cargo, né? Então, a partir do momento que o Trump não é mais o presidente dos Estados Unidos, você não teria um efeito. Há uma corrente que defende que haveria perda do objeto desse processo de impeachment, então ele não precisaria sequer ser votado no Senado norte-americano. Por outro lado, há uma corrente que entende que haveria aí outra consequência, além da perda do cargo, que seria justamente a impossibilidade dele concorrer novamente para o presidente da República. Nos Estados Unidos, você não pode cumprir mais de 2 mandatos. Né? O presidente da República, ao completar 2 mandatos, ele não pode se candidatar para um terceiro mandato. Como ele completou apenas 1 mandato, em tese, ele poderia, nas próximas eleições, concorrer novamente. E ele teve um número expressivo de votos na votação popular. Foi uma distância muito grande, foi um número de votos muito alto. Então, isso realmente vai ser uma discussão muito quente, principalmente em razão da formação nova do parlamento americano, né? Então, além da questão política, nós temos essa questão jurídica também, que não é clara. Isso mesmo no Brasil, quando é claro que o impeachment acarreta a suspensão dos direitos políticos, acabou sendo abrandada pelo Senado Federal, né? Na decisão lá, o Senado comandado pelo então presidente
Lewandowski, foi feita a votação, e ele garantiu que a presidente Dilma Rousseff, apesar de sofrer o impeachment, ela manteve os direitos políticos, não é? Então, é mais ou menos a mesma questão que vai ser decidida nos Estados Unidos. Quais as consequências do impeachment, já que o presidente Trump deixou hoje o seu cargo, então é irrelevante isso para a ocupação do cargo, mas as consequências são muito importantes. Professor Douglas, e já dá para a gente saber aí como vai andar, como vai caminhar essa discussão com a mudança que houve no cenário político dos Estados Unidos hoje? Olha, a tendência nos Estados Unidos, e principalmente no Congresso Nacional, e isso eu digo também amplificado por conta da invasão, né, do Capitólio, na semana passada. Então, eu diria que o presidente Trump, ele até não sofreria um processo de impeachment, salvo por conta da invasão do Capitólio, que foi assim, algo que mexeu muito não só com democratas, mas como republicanos, né? A gente precisa entender que, claro, Donald Trump ele recebeu um número expressivo de votos, mais de 75 milhões de votos, né? Mas com a invasão do Capitólio ele perdeu muito desse apoio, porque o Partido Republicano há um espectro ideológico muito amplo dentro do partido, né? E nós não podemos confundir o conservadorismo do Partido Republicano com o trumpismo, que é uma corrente muito mais extrema e muito mais à direita desse espectro. E com isso, o próprio Congresso ele vai refletir nas suas votações aquilo que se observa na sociedade americana, que é uma certa angústia em relação a esta invasão e a possibilidade disso ocorrer, né, na República. Então, eu diria que, é claro, o Congresso Nacional ele tem muitas coisas para tratar agora, né, e principalmente reverter algumas decisões e algumas leis que foram aprovadas, lidar com a questão econômica, que é muito importante, lidar com a pandemia e a questão da vacinação, que precisa avançar, e ao mesmo tempo vai ter que se dividir com essa situação do impeachment. Que, ao meu ver, ele só irá para frente se o Partido Republicano, querendo excluir Trump da próxima candidatura, das próximas eleições, ele comprar essa briga. Caso contrário, não vai dar em nada, ou seja, ele pode até sofrer o processo de impeachment, mas o mais importante é o que vem depois do processo de impeachment, mais especificamente, porque, como comentou o professor Álvaro, o objeto já se perdeu, ou seja, ele já deixou de ser presidente, mas com os efeitos, né, os efeitos dessa condenação e quais serão, se haverá uma inegibilidade de Trump para 2024. Doutor Douglas, vamos falar então da economia, que é uma coisa que interessa ao mundo inteiro, porque se reflete em todos os países. A partir do que o Biden falou durante a campanha e das medidas que ele anunciou hoje, o que a gente pode esperar? Olha, a própria pauta da democrata, né, ela implica no reconhecimento de uma grande interdependência existente entre os estados. E isso, na economia, é absolutamente verdadeiro, né? Então, espera-se que ele cada vez mais amplie, né, as discussões que vão ocorrer em vários foros internacionais, principalmente após o esvaziamento da OMC pelo governo Trump. Então, a volta de discussões relacionadas ao comércio internacional, e com isso eu não estou dizendo, por exemplo, que o Joe Biden ele será leve e não será duro em relação à China. Ele será, porque a China
é uma coisa que é uma questão que une republicanos e democratas em maior e menor grau, mas que é uma situação a se lidar. Mas ele vai efetivamente trazer para as discussões, reavivar essas discussões na OMC, principalmente, em outros foros internacionais no que diz respeito à economia, reconhecendo a existência dessa interdependência que existe entre os estados. Doutor Álvaro, e as bolsas, elas reagiram positivamente à posse do novo presidente americano, motivadas principalmente aí pelas medidas anunciadas por ele no combate à pandemia do novo coronavírus. Isso pode ser um sinal? As principais, por exemplo, subiram hoje. Isso pode ser um bom sinal? Sim, e também o dólar parece que caiu no Brasil, né? Pegando até um gancho no que o professor Douglas acabou de falar, um ponto muito interessante que o presidente Biden anunciou também é um pacote de estímulo à economia e ao emprego nos Estados Unidos, com inclusive uma coisa que é um pouco contraditória nos Estados Unidos, né, que é o berço do capitalismo, um pacote assistencial, uma espécie de auxílio emergencial nos Estados Unidos. Já houve no ano passado. O presidente Trump ele enviou um cheque no valor de $1.200 para uma grande parcela da população americana. Agora, no final do ano passado, no início desse ano, foi aprovado um estímulo de $600 e houve até uma discussão. O presidente Trump disse que iria vetar o valor e iria aumentar o valor para $2.000. Ele acabou sancionando no valor de $600 e uma das medidas iniciais, um pacote trilionário, o presidente Biden ele quer que o cidadão americano receba aí um cheque no valor de $2.000 para que possa aí, movimentar mais a economia, né, uma espécie de auxílio emergencial. Isso está sendo discutido e há indícios que o próprio Congresso americano concorda com essa medida também. Então, há aí uma série de medidas que devem ser tomadas, para aquecer a economia americana, que realmente, como no Brasil, né, nós estamos vendo aí uma onda muito grande de desemprego, empresas fechando, comércio fechando, tudo em razão da pandemia. Voltando a falar um pouquinho aqui sobre relações internacionais, Dr. Douglas, o governo Trump também redobrou a ofensiva contra o Irã nos últimos dias de sua presidência. Essas decisões importantes aí sobre a política externa podem complicar um pouquinho os planos do presidente Joe Biden? Eu diria que sim e não. Inicialmente, você vai ter ali e você fez a colocação sobre o Irã, mas teve a questão de Cuba e outros embates que ele teve aí com outros países. Sim, porque os países eles já iniciam ali as discussões com um pé atrás, né? Ou seja, olhando para os Estados Unidos com certa desconfiança. E isso, à medida em que ele vai trazendo ali algumas medidas internas e até mesmo busca, né, o diálogo com esses países, o que é próprio dos democratas, nós podemos ver aí um amainamento aí desta situação, né? Eu acho que é unânime, mundo afora, que os 4 anos de governo Trump foram aí um hiato na democracia norte-americana, que a despeito da condução pelos democratas ou pelos republicanos, sempre houve um grande respeito e pragmatismo nessas relações. Então, eu espero que ele vai ter, na verdade, um início difícil para começar esse diálogo, mas eu diria que ele tem grandes chances de avançar nessas questões, justamente por conta de várias ações que ele está tomando hoje, né? Por exemplo, a volta ao Acordo de Paris, a volta à Organização Mundial da Saúde, ou seja, dando indicações claras de que ele quer o diálogo, de que ele está buscando cada vez mais o multilateralismo. Então, isso vai certamente aquecer os ânimos
para essas conversas posteriores com esses outros países. Não será fácil, na verdade já era difícil lidar com esses países, né? Mesmo antes de Trump, ficou mais difícil agora em razão dessas medidas, mas eu tendo a ser otimista em relação a isso e acreditar na boa vontade para iniciar esse novo jogo nas relações internacionais. Vamos ser todos otimistas e desejamos sucesso ao novo presidente dos Estados Unidos. Nosso programa está chegando ao final. Dr. Álvaro, Dr. Douglas, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Bom, e essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até amanhã. Tchau.